Vamos falar sobre um assunto fascinante hoje, a arte da amostra de auditoria. Basicamente, a gente vai entender como é que os auditores fazem para encarar aquelas montanas, de dados financeiros e garantir que os números de uma empresa batem. Pensa só numa empresa gigante. A gente está falando de milhões de vendas, pagamentos, recebimentos, tudo acontecendo todo ano. E aí vem a pergunta, né? Como é que um auditor consegue ter certeza que está tudo certo ali? Será que dá para checar cada transação, uma por uma? Pois é, não dá, né? É uma tarefa simplesmente impossível. E é aí que entra uma ferramenta super poderosa, a amostragem. É uma solução assim elegante e com base estatística. A ideia é a seguinte: em vez de olhar a floresta inteira, os auditores pegam algumas árvores, mas umas árvores muito bem escolhidas, para entender a saúde do ecossistema todo. Tudo começa com duas perguntas fundamentais. E essas perguntas elas criam dois caminhos, duas trilhas que um auditor pode seguir. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Olha só que interessante. De um lado, a pergunta é sobre os processos. Tipo, as regras internas da empresa, os procedimentos, eles estão funcionando direitinho. Isso é o que chamam de teste de controles. Já do outro lado, o foco é no dinheiro. Os valores finais, os saldos em reais, eles estão corretos? Aí já é um teste substantivo. Ou seja, duas perguntas, duas metas, duas abordagens completamente diferentes. E claro, para cada pergunta existe uma ferramenta certa. Para testar os processos e as regras, se usa a tal da amostragem por atributos. Agora, para testar os saldos, o dinheiro mesmo, a ferramenta é outra, a amostragem por unidades monetárias. Bora ver como cada uma funciona na prática? Vamos começar com o primeiro caminho. Beleza, então. Caminho número 1. Vamos testar as regras do sistema. Aqui, o objetivo é um só: checar se os procedimentos internos da empresa estão sendo seguidos à risca. Então, essa amostragem por atributos é bem direto ao ponto. O auditor define uma característica, um atributo, que tem que estar ali. Um exemplo clássico: essa nota fiscal aqui, ela foi aprovada por um gerente? A resposta é sim ou é não. Não tem mais ou menos. O que se quer saber é a frequência com que aquele controle funciona, ou, claro, com que ele falha. E o processo é todo organizadinho. Primeiro passo, o auditor define exatamente o que ele está procurando, o tal do atributo. Segundo, ele calcula o tamanho da amostra, ou seja, quantos itens ele precisa checar para ter uma confiança estatística no resultado. E por último, ele avalia o que encontrou na amostra, para poder tirar uma conclusão sobre o sistema inteiro. Então, a grande sacada aqui é essa. A amostragem por atributos não está nem aí para o dinheiro. Ela mede se as regras estão sendo seguidas. É como se fosse um teste de passou ou não passou para as regras da casa. Se um monte de amostra falha no teste, o auditor já acende o alerta e pensa: não dá para confiar nesse processo aqui. Ok, agora vamos para o segundo caminho, seguir a trilha do dinheiro. A gente esquece um pouco o processo, porque agora a preocupação é com os valores. E olha, a abordagem aqui muda da água para o vinho. E o nome desse método é amostragem por unidades monetárias, ou AUM. E aqui vem o pulo do gato. A ideia é que muda tudo. O auditor não sorteia as transações, ele sorteia os reais. É isso mesmo. Cada real, cada centavo num saldo total, tipo um contas a receber, tem exatamente a mesma chance de ser escolhido para o teste. E qual é a consequência disso? Bom, se cada real tem a mesma chance de ser sorteado, as transações de valor mais alto, que obviamente têm muito mais reais, elas têm uma probabilidade muito, mas muito maior de serem selecionadas. É aquela história de pescar onde os peixes grandes estão. É uma estratégia super inteligente para focar o trabalho onde o risco de uma distorção financeira é maior. Olha esse exemplo prático. Uma fatura de R$ 1 milhão, ela tem literalmente 1 milhão de chances de ser sorteada. Já uma fatura de R$ 150 tem bem menos chances. Fica óbvio, né? A probabilidade da fatura gigante ser pega na amostragem é muito maior. E é exatamente essa a intenção: focar a auditoria onde o impacto financeiro é relevante. E aqui tem um ponto genial, que conecta os dois métodos que a gente viu. A amostragem por unidades monetárias, no fundo, usa a mesma lógica da amostragem de atributos, aquela lógica do sim ou não, erro ou não erro. Só que ela usa essa lógica para chegar a conclusões em termos de dinheiro, de valores monetários. É uma combinação super poderosa das duas ideias. Então, vamos juntar tudo agora.
No final das contas, a amostragem é uma questão de confiança. O objetivo principal não é só ficar caçando erro, é construir um nível de confiança sólido sobre a saúde financeira da empresa. É isso. Quando os auditores combinam essas duas técnicas, eles constroem um quadro muito mais completo. Eles usam a amostragem por atributos para dizer, ok, posso confiar nesses processos, e depois usam a amostragem por unidades monetárias para confirmar, e os valores em dinheiro também estão corretos. Uma técnica acaba apoiando a outra e o resultado é uma auditoria bem mais eficiente e certeira. E por que tudo isso importa tanto? Bom, porque tem muita gente dependendo dessa verificação. Investidores, governos, o público em geral, todo mundo precisa confiar naqueles números. A amostragem de auditoria, no fim do dia, é um dos pilares que sustentam a confiança em todo o nosso sistema financeiro. É algo muito sério. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma pergunta para o futuro. Com a inteligência artificial ficando cada vez mais esperta, com análise de dados em massa, será que um dia o auditor vai conseguir analisar 100% de tudo? Será que a arte da amostragem vai se tornar uma coisa do passado? Fica aí a reflexão. Valeu!